Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar trazendo uma outra aplicação para vocês, tá? Na aula anterior eu trouxe como calcular litros por segundo, por minuto e por hora para vocês poderem estar usando a aplicação aí dentro da indústria, tá? Hoje eu vou estar ensinando como calcular metros por minuto, tá? A lógica do software é praticamente a mesma, muda um pouco na hora de fazer o cálculo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa a se fazer, aqui você pode ver que eu já adicionei uma CPU para adiantar, já fiz algumas tags também para adiantar, porque o intuito é realmente mostrar para vocês como fazer o software, para você acumular esses pulsos e calcular a metragem e transformar em metragem por segundo e depois por minuto. Vamos lá, entra na propriedade da CPU, habilita as suas memórias de sistema e habilita o seu clock memory, tá bom? Ok, feito isso, primeira coisa, vamos fazer o nosso flip-flop. Então eu venho aqui, liga, vou adicionar aqui, habilita, vou colocar uma memória de 7, maravilha. Aqui vou colocar um outro bit, desliga, a mesma memória, habilita, reset. Pronto, feito o nosso flip-flop, vamos adicionar o nosso contador. Vou colocar um contador up, vou pegar o nosso sinal habilita aqui, certo? Habilita. Vou estar usando aquele memory clock memory que eu mostrei para vocês agora há pouco, lá que vocês têm que habilitar na CPU de 1 Hz, tá? Isso aqui vai estar simulando o seu gerador de pulso aí na linha, tá? O seu encoder, o seu sensor. Isso aqui eu estou simulando, tá? Por isso que eu estou usando esse cara. Então eu vou ter 60 pulsos por minuto aqui. A cada 1 segundo ele me dá um pulso, tá bom? Aqui no reset eu vou adicionar a variável desliga. E aqui vamos deixar com 2000. Aqui uma variável já criada, pulsos. Como eu vou trabalhar com um pouco mais de precisão no cálculo, então eu gosto de trabalhar com valor real, tá? Que você trabalha com vírgula após a casa. Então, vamos lá. Eu vou usar um bloco de conversão. Bloco de conversão, vou pegar o valor de pulso inteiro, uma variável inteira, e transformar numa variável que eu criei aqui também, pulso real. Maravilha, agora eu vou fazer o que? Vou acumular meus pulsos da mesma forma da aula anterior. Quem viu lá vai ter mais facilidade para entender aqui agora, tá? Primeira coisa, vou adicionar o nosso first scan. Então, quando você iniciar o PLC, a primeira varredura do software, ele já vai executar o que está na frente aqui da Network 4. O que eu vou fazer? Vou adicionar um bloquinho Move. Vou pegar esse pulso que está no meu contador, mover para uma variável pulso movido. Feito isso, o que a gente vai fazer? Uma comparação para a gente dar sequência. Se meus pulsos reais for maior que meu pulso movido, ele faz a operação matemática, que nada mais é que operação matemática, uma subtração, vai pegar a diferença. Então ele vai pegar pulso real menos pulso movido. Só que isso aqui ele vai fazer uma vez só na primeira varredura do PLC. Então o que eu tenho que fazer? Copiar esse cara aqui embaixo, para ele continuar movendo os pulsos real para o pulso movido. Maravilha. Quando o pulso real aqui for maior que pulso movido, ele faz a minha operação matemática. Aqui eu crio uma variável também, pulsos subtraídos. Maravilha, agora eu vou fazer o nosso acumulador. Nada mais é do que um bloco de adição. Vou pegar o nosso pulso subtraído e vou somar com uma outra variável aqui, que eu dei o nome de pulso soma.
Então toda vez que ele operar, fazer essa função matemática, ele vai dar 1 aqui de diferença e vai somar. Então vai somando de 1 em 1, certo? Isso aqui vai variar a velocidade referente à frequência de entrada do seu contador aí. Maravilha. Observando, gente, que aqui eu tô com uma frequência baixa, tá? Se você for utilizar uma frequência alta, você não utiliza o contador, você não faz dessa forma. Aí você faz da outra forma, que tem vídeo meu mostrando lá como utilizar uma entrada rápida do PLC. Aí é daquela outra forma que você faz, que você acumula os pulsos, tá bom? Mas o cálculo aqui é o mesmo, tanto para essa forma como para outra. Maravilha. Então vamos voltar lá. Pulso soma, então ele vai somar 1 nessa variável, e essa variável vai ser escrita aqui na saída, a mesma variável. Maravilha, acumulei meus pulsos. O que eu vou fazer agora? Agora eu preciso fazer a função matemática, eu preciso calcular a metragem, certo? Então eu vou usar esse bloco aqui, ó, calculator. Você pode fazer com os bloquinhos aqui também normal, tá? Adição, subtração, mas eu já uso esse bloco porque ele já me dá tudo pronto. Quantas variáveis que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com pulso soma, certo? Aqui eu preciso colocar a quantidade de pulsos que eu tenho por volta na minha polia, no meu cilindro, tá? Para mim calcular a metragem, então essa variável. Eu preciso saber o diâmetro da polia que eu estou trabalhando, do cilindro, para mim poder calcular o perímetro, para mim calcular a metragem, certo? Aqui eu vou adicionar um fator que para a gente calcular perímetro a gente multiplica o diâmetro por π, certo? E aqui, para a gente transformar em metros, que aqui eu coloco 1000. Maravilha. Então vamos lá. Primeira coisa, pulso soma. Eu adicionei uma em HM aqui, tá? Então eu vou simular no PLC sim. Eu já adicionei alguma configuração nela lá para ficar mais fácil a simulação. Então eu venho aqui, ó, uso a minha DB que eu criei para IHM. IHM, gerador de pulso. Maravilha. IHM, diâmetro da polia, maravilha, 3.14, que é meu π, tem mais casas aí, mas como é só por teste, eu vou usar só as duas, tá? E aqui, 1000, maravilha. E aqui eu criei uma variável chamada metros, pronto. Agora vamos no cálculo. Como que é feito esse cálculo? Você vai pegar o seu pulso, seus acumuladores de pulso, vai dividir pela quantidade de pulsos que o seu medidor gera na linha quando dá uma volta. Feito isso, você vai fazer o que? Vai pegar o diâmetro da polia, multiplicar por 3,14, você vai ter o perímetro. Quando você tiver o perímetro, você multiplica pela diferença de pulsos aqui. Feito isso, você já tem um valor. Aí você divide por 1000, você vai ter esse valor em metros. Então vamos lá. Aqui é fácil de usar, tá? Só que você tem que notar o que? Você não usa as variáveis nesse bloco calculator, tá? Você usa o que ele te mostra aqui, ó. IN1 significa o MD16, IN2 significa DB1, DBD0, IN3, DB1, DBD4 e assim sucessivamente. Então a gente usa os INs aqui, tá ok? Então como eu falei para você, primeira coisa, abre parênteses, IN1 dividido por IN2, tá? Então vamos lá, por exemplo, eu preciso de um pulso a cada uma volta é um pulso, que é o meu contador lá na linha. Então beleza, então você vai dividir, quando der um pulso aqui, quer dizer que ele deu uma volta inteira. Opa, então você vai calcular pelo perímetro e vai saber a quantidade de metros que você tem. Feito. Agora vamos multiplicar por IN3, que é o meu diâmetro, que eu falei para vocês. Perímetro você calcula o diâmetro vezes π, que é o meu IN4. Na realidade essa não é bem a fórmula, tá pessoal? Na realidade é raio ao quadrado vezes π, mas raio ao quadrado é o diâmetro. Maravilha. Dividido por IN5, que é para transformar em metros. Feito. Feito isso, transformei em metros. Beleza. Aqui você já está contando metragem no seu processo, hein? Olha aí. Agora você quer saber a velocidade disso aqui. O que você tem que fazer? Você tem que transformar metros por segundo. Para você fazer isso, você repete essa operação aqui, ó. Certo? Você vai fazer o quê?
first scan, vai pegar o valor move, vai pegar metros e uma outra variável que eu criei aqui, ó, metros 1 Hz, certo? Aqui é a grande jogada para você transformar em metros por segundo. Você adiciona o clock de 1 Hz. Então, a cada 1 segundo ele vai fazer essa leitura. Maravilha. Feito isso, o que você faz? Para você saber se você está tendo pulsos ou não. Você coloca um comparador. Toda vez que metros for maior que 0, você dá sequência no seu cálculo matemático, que aqui é um p-tiger. Essa função, o que ela faz? Calma aí, deixa eu só adicionar a memória. Toda vez que o sinal sai de 0 para 1, ela habilita e dá sequência na passagem do sinal elétrico aqui. Tá ok? Maravilha. Agora, é a mesma forma como a gente acumulou os pulsos, a gente vai vir em fórmulas matemáticas, bloco de subtração, metragem menos metro 1 Hz, certo? Cada 1 segundo ele faz essa leitura e ele vai ter a nossa diferença aqui. Então aqui a gente já tem metros, opa, tá na minha IHM, então eu venho aqui na minha DB, IHM, metros por segundo. Maravilha. O que eu tenho que fazer? A mesma coisa que lá em cima. Como aqui eu só estou usando o first scan, que é na primeira leitura que ele movimenta os pulsos, eu preciso manter esse cara fazendo essa movimentação dos pulsos. Então eu trago ele aqui para baixo. Maravilha. Feito isso, precisamos achar agora metros por minuto. Fácil. Já que achamos metros por segundo, a única coisa que precisamos fazer agora é multiplicar. Então pegamos metros por segundo vezes 60. Temos aqui exatamente IHM, o nosso metros por minuto. Maravilha, pessoal. É isso aí. Vamos simular? Vamos fazer o teste? Então, vamos lá. PLC sim. Slot 1. Vamos procurar ele aqui. Pronto, PLC sim encontrado. Vamos dar um carregar, um load. Ok. Load. Ele pergunta se a gente quer colocar a nossa CPU em modo run. Yes. Finish. CPU entrando em modo run. Maravilha. Agora vamos colocar a nossa IHM para simular também online. Vamos fechar aqui para ficar mais organizadinho pra gente. Olha lá, a IHM já está online. O que a gente pode fazer aqui, ó? Quantidade de pulsos. Eu tenho um pulso por volta, tá? A aplicação que eu fiz. Meu diâmetro, ó, eu vou colocar 318, porque 318 multiplicado por 3.14 dá 1000. Tá próximo de 1000, tá? Porque eu não estou usando todas as casas. Então, quer dizer o quê? Que eu usando o clock de 1 Hz, então em 60 segundos, que é 1 minuto, eu vou ter 60 metros por minuto. É isso aí. Maravilha. Agora, vamos voltar aqui no nosso software, vamos colocar ele em modo online. Vamos pegar aqui e vamos dar um start. Maravilha. Tá aí, pessoal. Como que vocês podem ver. 60 metros por minuto. Certo? Agora eu vou mostrar para vocês aqui no software, ó. Tá dando uma diferencinha lá, 59 e tal, porque eu não coloquei todas as casas no 318, tá? Tá contando. Nosso contador tá contando, vamos ver o flip-flop aqui, tá certo. Contador contando. Maravilha. Movimentando os pulsos. Aqui a gente está acumulando os pulsos, tá vendo que eu tô falando para você da diferença, ó? Sempre fica com 1 de diferença. Então ele vem sempre somando esse 1 nessa variável e vem movendo, adicionando aqui
na nossa saída. Então aqui a gente tem nosso acumulador de pulsos. Nosso cálculo, ó, metros. Aqui você está contando a metragem do seu produto aí, seja cabo, seja tubo, seja o que for, tá? Maravilha. Com metros, você transforma em metros por segundo, certo? Transformou em metros por segundo, é fácil. Multiplicou por 60 metros por minuto. Como eu não estou usando todas as casas, está dando uma pequena diferencinha, tá? Mas aqui vocês podem ver, 60 metros por minuto. Ah, quero mudar isso aí, Iago. Quero que a máquina rode a 120 metros por minuto, que é o dobro, tá? O que você vai fazer? Você vai ter que aumentar a velocidade lá do seu motor. Mas aí eu vou simular aqui como se eu tivesse aumentado. O que eu vou fazer? Vou vir aqui no meu clock. Coloco em 2 Hz. Dou um download. Load. E ó, antes de simular já vou vir aqui, ó. Tá vendo? Maravilha. O dobro, 120 metros por minuto. Muito bom. Se você mudar o diâmetro da sua polia, você vai ter uma diferença aqui de metragem. Vou mudar aqui, vou colocar o dobro, tá? 636. Vamos lá. 636. Você vai ter o dobro de velocidade. Maravilha. Se eu diminuísse, você ia diminuir. Tava com 318, então vai ser 159. Então, vamos lá? 159. Olha lá, você diminuiu para metade, 60 metros por minuto. É isso aí, pessoal. Espero que eu possa ter ajudado vocês aí. Sei que o vídeo ficou um pouquinho extenso, mas é para tentar dar um pouco mais de detalhes aí para você da operação. Muito obrigado, abraço, até a próxima.